Fala aí, cara. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Hoje é dia 25 de janeiro de 2026 e agora são 10h28 da noite. E esse é mais um momento que bate aquela necessidade de falar alguma coisa, sabe? Já faz um tempo na minha vida, né? Que eu paro assim do nada, eu vejo que não tem nada pra fazer. No quesito de lazer que eu tô falando, né? Assim, não tem ninguém com quem conversar, porque na minha cabeça as pessoas estão sempre ocupadas vivendo a sua própria vida e eu não quero incomodar ninguém. E também não tem nada pra assistir, porque eu não gosto de eu não tenho e eu também não. Aqui na televisão tem, mas eu não gosto de ficar acessando plataforma de streaming, sabe? Tipo Netflix, HBO Max e outras coisas assim. Então eu nunca assisto essas coisas, sabe? Eu não assisto série. Já faz um tempo que eu não sei o que é assistir um anime. E eu também não gosto de jogar, pelo que eu venho percebendo, sabe? Eu me enjoo muito rápido com jogos de computador, no caso. Às vezes eu tento jogar alguma coisa, mas logo aquilo ali me cansa, me enjoa e eu não quero mais saber daquilo. E eu termino igual eu tô agora, né? Que eu fico olhando pra tela do notebook, eu fico olhando pro chão, eu vejo que não tem nada pra eu fazer. Não tem nada que, sabe, que eu queira fazer. Até porque tem coisas, eu imagino que tenha coisas pra fazer, mas ler um livro, tá, mas agora eu não tô com vontade de ler livro, sabe? Então, não quero ler livro. Tá, então o que tu quer? Não sei, cara, eu não sei o que eu quero, eu só quero... Não sei. Aí eu fico parado assim. Aí de repente, como movimento mecânico, eu peguei o microfone, pluguei no notebook e liguei o gravador de som só pra... o gravador de som. Só pra falar qualquer coisa. Quem sabe isso aqui vira um episódio, depender de como isso aqui vai ficar bom, né? E esse é o tipo de coisa que eu faço desde 2020. Eu me vejo num ócio, num momento que eu poderia fazer tanta coisa, mas não tem nada que eu queira fazer. Então, sei lá, cara, só reflete aí, joga as ideias pra fora e vê o que sai, vê o que dá pra sair do seu cérebro. E o que eu venho pensado ultimamente é sobre o quão impressionante a vida é, sabe? O quão impressionantes são as mudanças que pode acontecer na vida de uma pessoa. Porque em 2020 eu estava com 17 anos, já que eu vou fazer aniversário só no final do ano, só em novembro, então estava com 17 anos. E naquele tempo eu não tinha a menor perspectiva de futuro. Eu também não tinha ânimo pra viver a vida, sabe? Eu não tinha sonhos, objetivos pessoais, sabe? Quero ter moto, quero ter carro, casa. Quero trabalhar com tal coisa. Cara, eu não tinha essas coisas, sabe? Tudo isso é muito recente ainda. Essas coisas não existiam pra mim. E desde os meus 14 anos de idade que eu comecei a sofrer com crises existenciais, sabe? Então eu cheguei nos 17 completamente perdido, apenas fazendo o que dava pra fazer e o que tinha pra fazer naquele momento. Mas eu sofria com muita ansiedade devido ao futuro. Afinal, eu vivo num país em que você precisa decidir antes dos seus 18 anos. Antes de completar o ensino médio, você precisa decidir o que você quer ser quando crescer. Você precisa decidir com o que você quer trabalhar e coisas assim, sabe? E eu não conseguia chegar nessa resposta. E é muito doido de pensar, cara, que eu tinha 17 anos
E hoje eu tenho 23 e tantas coisas mudaram em mim. Tanta coisa aconteceu de 2020 pra agora, que é 2026. Cara, aconteceram tantas coisas, mas tantas coisas. Eu mudei completamente, sabe? Eu mudei muito mesmo, mas muito. Eu mudei muito. E é isso que eu acho impressionante em mim, porque não é o tipo de coisa que eu esperava que fosse acontecer comigo. Nesse tempo, eu tava lidando com problemas na família, também tava trampando de servente de pedreiro, tinha acabado... A pandemia ainda tava acontecendo, né? Que foi o período em que a minha escola fechou as portas e eu fiquei em casa. E muita coisa estava acontecendo na minha família nesse meio tempo. Meus pais estavam para se separar. E eu estava pensando cada vez mais seriamente e planejando o meu suicídio. Então, muitas coisas. E o que me tirou um pouco de toda essa realidade pesada que eu tava vivendo, sabe? Foi que minha mãe conseguiu comprar uma casa às pressas numa outra favela, mas estava precisando de reformas nessa casa. O que justifica o valor barato que ela custou, né? E como minha mãe não tinha condições de ficar pagando pedreiro e ajudante, eu pedalava para esse lugar para poder trampar de servente de pedreiro. E assim eu fiquei durante uns 6 a 8 meses, até aquelas reformas básicas ficarem prontas, né? Questão de instalação hidráulica e elétrica, sabe? Rebocar algumas coisas, fazer laje. E nesse período também eu fiquei 8 meses sem ver a minha mãe, porque ela teve que fazer uma escolha entre dormir no trabalho ou ficar em casa e não trabalhar. Sendo que a gente já estava passando por muitos problemas financeiros e emocionais, né? Entre ela e meu pai, meus avós também, né? Porque a gente morava em cima da casa dos meus avós, então era bem problemático. Minha avó era bem problemática. Ela acabou optando em trabalhar. E eu já estava muito mal porque eu nunca fui próximo do meu pai, nunca tive uma relação boa com ele. Até hoje em dia, a nossa relação é de tolerância, sabe? A gente se trata melhor justamente porque não estamos próximos. Eu não me sinto conectado com meu pai, é isso. E nesse período, fiquei 8 meses sem ver minha mãe. E depois desses 8 meses, eu fui ver ela em outubro. Eu deixei de ver ela, eu acho que em dezembro do ano passado, ou no iniciozinho de janeiro. A gente foi se reencontrar em outubro. E a minha mãe tava com um semblante completamente diferente, sabe? Ela tava esperançosa. Apesar de tudo que sofreu, apesar de tudo que passou, lá tava ela com muita esperança, com muito desejo de vencer na vida, com muito desejo de passar por cima de tudo que sofreu. E a partir daquele momento, a minha crise existencial, todos os problemas que eu tava passando diminuíram de tamanho, sabe? E eu ainda sofria com algumas questões, mas já não pensava mais em partir dessa pra melhor voluntariamente, né? Isso já não passava mais pela minha cabeça, porque eu tirei a conclusão de que aquela mulher que estava ali na minha frente, ela não merece isso. Ela não merece que o seu filho, que ela criou por tantos anos, que ela dedicou tempo e dedicou a vida dela, vendo aquela criança crescer durante tantos anos e tantos anos,
ela não merece ver aquela criança decidindo se matar, sabe? Jogando toda a dedicação dela no lixo. Então eu precisava de um sentido pra minha vida. Eu precisava de um motivo pra estar vivendo, de um motivo pra continuar existindo. Mas eu não tinha, mas eu precisava. E a partir daquele momento, a minha mentalidade foi de que eu vou continuar vivendo até eu encontrar esse motivo, até eu encontrar uma razão pra continuar vivo, né? E de qualquer modo eu era pobre, então eu precisava trabalhar. Não tem sentido pra vida, tá bom, mas tem que trabalhar, tem que pagar contas. Então eu tava aceitando qualquer trabalho que aparecesse, tava fazendo qualquer coisa que aparecia lá pra fazer. E a partir daí eu comecei a pegar um monte de trabalho bem merda, né? Que paga ridiculamente pouco. E você é tratado como lixo. Mas assim eu fui indo. Até eu conseguir o meu primeiro trabalho de carteira assinada. Que também foi bem ruim, né? Esse trabalho aí. Mas tudo bem, né? Faz parte. Tem que trabalhar. E sempre que eu volto atrás, sempre que eu faço esse exercício de recapitulação no meu passado, eu me impressiono comigo mesmo, cara. Sabe, não é querendo me gabar, né? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu não fiz um trabalho ruim. Eu não consigo olhar pra trás e sentir arrependimento. Eu não olho pra trás e sinto remorso, sabe? Eu vejo que aos poucos está valendo a pena. Aos poucos eu tô percebendo que valeu a pena todo o meu esforço em continuar vivo, todo o meu esforço em tentar fazer essa existência render, em tentar fazer essa existência valer de alguma coisa. Eu tô vendo que tá valendo a pena, eu tô vendo que meus esforços estão sendo recompensados, sabe? Significa que eu tô tendo uma vida maravilhosa? Não. Pelo menos financeiramente não. Mas emocionalmente eu tô muito bem. Porque eu tô sentindo mais satisfação na vida. Só que até uma coisa que eu falei na live que aconteceu ontem é que pra eu sentir satisfação em estar vivo, pra eu sentir por vezes felicidade e pra eu ter tanta gratidão dentro de mim. Sim, eu tenho muita gratidão, cara. Eu tenho muita gratidão por tudo, sabe? Não é a gratidão por alguém ou por algo. Eu sinto gratidão, entendeu? Sempre que eu faço algo, sempre que eu acordo também, cara, eu tento dar valor pra aquela minha manhã. Eu conscientemente eu tô vivendo a manhã e conscientemente eu estou dando valor a ela. Estou dando atenção a cada xícara de café, a cada pão, cada biscoito creme crack ou cavaca que eu como, cada página que eu leio. E se eu sou assim hoje, cara, se eu tô conseguindo ser assim, é porque eu já passei por maus bocados nessa vida, cara. Sabe? As pessoas ficam procurando felicidade, ficam procurando o sentido da vida. Sendo que a felicidade, a satisfação, o sentido, ele tá dentro de você, cara. Tá aí, entendeu? É fácil eu falar assim, né? Porque eu falando assim não vai fazer com que, de repentemente, isso nem existe, né? Não vai fazer com que, de maneira repentina, surja na sua cabeça
a lucidez sobre os seus sentidos, né? Isso não vai acontecer. Mas eu só fui descobrindo, né? E eu ainda estou descobrindo o que eu quero na medida em que eu vou vivendo. E é incrível como o fenômeno da vida funciona, como tudo isso é lógico e é maravilhoso, sabe? Porque naquele tempo eu não tinha a menor noção. Só que eu nunca rejeitei oportunidade, sabe? Eu nunca recusei oportunidade. Seja oportunidade de emprego, seja oportunidade em estar numa festa, mesmo que eu não goste de festas. Eu definitivamente não gosto de socializar. Mesmo assim, cara, eu aceitava a contragosto as oportunidades de socialização, sabe? De socializar, de participar de uma festa, de uma reunião, seja religiosa, por mais que eu não goste disso, ainda assim eu aceitava. Porque eu tinha muito na minha cabeça, né, lá pros meus 18, que eu não tava na idade e na fase da vida para escolher os meus caminhos, para escolher as minhas batalhas. Eu não tava na idade para isso. Eu não tava na fase da vida para escolher as minhas batalhas. Eu tinha que travar qualquer batalha que aparecesse. Eu tinha que percorrer qualquer caminho que aparecesse para eu percorrer. Porque eu era pobre, eu ainda sou pobre, convenhamos. Mas falando assim, retratando o meu do passado, eu era pobre, eu era jovem, eu não tinha contatos, eu não tinha uma relação familiar de boa condição ou de boa índole para me indicar para boas oportunidades. Então eu tinha que cavar a minha oportunidade, eu tinha que dar um jeito de conseguir as minhas coisas, sabe? E como eu não tenho contatos, como eu não tenho dinheiro, e eu ainda moro num lugar cuja mobilidade é precária, eu preciso dar um jeito. Eu não estou no luxo de escolher as batalhas que eu travo. Se aparecer uma batalha completamente na contramão, eu preciso travar essa batalha mesmo assim. Lá na frente, quando eu estiver numa posição melhor, aí sim eu vou poder escolher melhor as batalhas que eu travo. E na medida em que eu fui aceitando qualquer batalha, fui aceitando qualquer trabalho, qualquer oportunidade, qualquer circunstância para conhecer pessoas, para poder formar relações, na medida em que eu fui aceitando essas coisas, a minha mente foi se abrindo, cara. Porque às vezes você é convidado a uma festa mediana, medíocre, uma festa que você não quer, sei lá, alguma coisa que você não gosta. Mas dentro dessa festa, de alguma forma, o universo ou Deus, ou seja lá no que você acredita, ele vai dar um jeito de te colocar numa circunstância que vai te fornecer o aprendizado que você precisa naquele momento. Então, às vezes, você vai numa festa infantil e do nada um senhor de 56 anos de idade senta à sua mesa e começa a contar para você a história de vida dele. Ele olha pra você, te viu com uma cara estranha e ele começa a contar a história dele. E você vai ouvindo aquela história, você vai absorvendo cada ensinamento que ele vai partilhando pra você. E você não esperava que aquilo fosse acontecer, mas aquela conversa daquele senhor te trouxe um efeito revigorante. E agora você se sente um pouco mais determinado e se sente um pouco mais pronto para tomar um caminho diferente na sua vida, para tomar uma decisão que você até então estava muito receoso para tomar, né? É assim, a vida ela é assim, ela é esquisita desse jeito, as coisas fluem de uma maneira de repente, assim. E muitas vezes mesmo, eu me deparei com essas coisas. Muitas vezes mesmo isso aconteceu na minha vida, sabe? De algo do nada, eu não esperava por aquilo, mas aquilo do nada acontece e acaba me surtindo um aprendizado.
seja uma pessoa que me abordou na rodoviária e começa a passar mensagem de Deus pra mim, sabe? Mas não é mensagem de Deus de, no versículo tal, do livro tal, diz isso. Não, a pessoa fala, olha, eu olhei pra você e eu senti de dizer isso pra você, mas o seu caminho não é esse. O seu caminho é outro. Deus quer te ver nisso aqui. Porque eu não te conheço, mas Deus está me dizendo que você é bom nisso aqui. Então você tem que ir por esse caminho. Sabe, do nada a pessoa me abordar falando isso. Do nada. Do nada. Sim, essas coisas já aconteceram comigo, essas coisas já aconteceram bastante com a minha mãe também. Inclusive a minha mãe, ela já teve sonhos de coisas que assim, eu não conto pra ninguém da minha família, são decisões internas minhas, fases internas minhas. Só que a minha mãe, ela já teve um sonho que ela mesma disse que aquilo ali foi visão de Deus, não foi sonho, porque de alguma forma ela consegue diferenciar a visão de Deus para sonhos, né? Porque minha mãe, ela é extremamente religiosa. E ela teve uma visão de Deus a meu respeito sobre uma coisa que eu nunca falei com ela e... sabe? Coisas assim do nada acontecendo na minha vida. Ou então de eu estar no BRT, né? Que é ônibus. E do nada um senhorzinho sentar ao meu lado e começar a contar a história da vida dele. Justamente em que eu estava numa fase bastante fragilizada da minha vida. Porque tinha muita coisa acontecendo. E do nada essas coisas acontecem, sabe? E acaba me ajudando a tomar uma decisão, acaba me ajudando a tomar uma escolha. Essas coisas acontecem... tem acontecido na minha vida de uns tempos pra cá, sabe? Por isso às vezes eu me sinto tão diferente, eu me sinto tão estranho. Porque até a maneira como eu vivo a minha vida é uma maneira esquisita, cara. Eu não sei explicar, mas as coisas que eu falo, as coisas que eu penso, a maneira como eu ajo, sempre que eu olho pras pessoas, cara, pros meus colegas de trabalho, pras outras pessoas com a mesma idade ali que a minha, sabe? Mesma margem de faixa etária, eu vejo que eu sempre me sinto muito à parte dessas pessoas, ainda hoje. Eu sempre me senti diferente e eu vejo que esse sentimento não tá mudando, cara. E não é diferente pra bom, sabe? No sentido bom da coisa, no sentido superior. Não, é diferente de diferente. É como se eu estivesse às margens, entendeu? Do senso comum, dos costumes comuns. Eu acho que isso é uma redundância, né? Costumes comuns. Porque se é um costume, já é uma coisa comum, né? Eu acho que isso é uma redundância. Enfim. Eu trabalhei em assistência técnica de smartphone. Fiz curso técnico de manutenção de smartphone também, né? Fiz outros cursos, trabalhei com projeto de política pública. Depois eu trabalhei com mecânica também, mecânica diesel. E eu fui vendo, cara, a minha vida começou a melhorar. Eu comecei a me sentir mais leve quando eu parei de querer o que tava todo mundo querendo. Quando eu parei de correr atrás do que tava todo mundo correndo atrás. Das coisas que estavam todos correndo atrás, né? O hype era faculdade. Aí eu ficava encucado pensando, poxa, eu também preciso fazer uma faculdade. O hype era concurso público. Aí eu ficava encucado, poxa, eu também preciso fazer. Quando eu finalmente entendi que nada daquilo era o que eu queria, sabe? Eu não estava fazendo o que eu queria, mas sim o que precisava ser feito, porque todo mundo falava que era isso que precisava ser feito. Foi quando eu me revoltei
E eu falei pra mim mesmo que eu vou parar de me preocupar com essas coisas e eu vou viver a minha vida. Eu vou fazer o que dá pra fazer agora. E se no futuro eu realmente quiser tal concurso ou tal faculdade, então eu vou correr atrás. Mas se eu genuinamente não quero, se na maior sinceridade, na maior profundidade de minha pessoa, eu não tiver um desejo genuíno por aquela faculdade ou por aquele trabalho, então eu não vou fazer. Ah, mas lá você ganha mais, tu ganha bem e não sei o que. Tudo bem, mas se eu não quero, se não me encanta, se não brilha os meus olhos, não faz sentido. Ah, mas você vai morar num lugar bom, vai ter uma condição de vida boa. Mas eu entendo, cara. Eu tenho a compreensão de que uma condição financeira boa não é a mesma coisa que qualidade de vida. Sabe? Qualidade de vida é uma coisa bem diferente. Você pode viver com qualidade, ou seja, viver satisfeito, orgulhoso, sentindo-se digno da sua própria vida e feliz, sob quaisquer circunstâncias. Você pode. Porque isso vem de dentro de você, não vem de fora. Não é o dinheiro que vai te dar isso. O dinheiro pode potencializar, né? Porque assim como eu, às vezes o seu sonho é, sei lá, viajar. Mas para viajar tem que ter dinheiro. Olha aí. Mas de qualquer forma, cara, eu fui trabalhando com esse monte de coisas diferentes. Eu fui fazendo um monte de coisas diferentes. Sabe, eu não fiquei parado nesse meio tempo. Eu não fiquei parado. Desde que meus pais se separaram, foi quando a minha vida começou a andar, sabe? Foi quando eu finalmente comecei a ver a minha vida mudando pra melhor, sabe? Eu fui vendo progresso na minha vida, no meu futuro. Então, desde que eu fui morar com a minha mãe, eu fui fazendo um monte de coisa. Foi aparecendo um monte de coisa pra fazer. E depois que a gente veio pra Campo Grande, ficou melhor ainda. Porque daí eu já não tô mais andando, eu tô correndo. No caminho da vida, eu tô correndo, sabe? Parece que quanto mais o tempo passa, mais eu acelero o passo em rumo do futuro que eu tô idealizando pra minha vida. Mas veja, cara, somente aos 23 anos, que é a idade que eu tenho agora, eu estou tendo uma clareza melhor sobre o que eu quero pra minha vida. Hoje, eu tenho uma noção boa, uma noção determinada. Eu tenho uma noção muito clara sobre o que eu quero fazer da minha vida. Hoje eu sei que eu quero uma moto para fazer viagens. Eu quero poder viajar com a minha mãe. Eu quero poder filmar essas viagens. Eu quero poder melhorar a estrutura do meu hobby, que é o podcast e a escrita. Eu quero poder melhorar a estrutura dessas coisas, sabe? A escrita eu acho que eu já melhorei, né? Porque é o meu site. Eu tenho um site pessoal desenvolvido em HTML e CSS. Então, o que eu queria era exatamente isso. Um site pessoal desenvolvido em HTML e CSS. Eu já tenho. Agora é só melhorar a minha escrita. Então eu quero fazer cursos de técnica de escrita, técnica de narração. Eu quero produzir narrações. Sabe? É isso que eu quero do meu futuro. É isso que eu quero da minha vida. Eu quero viajar de moto com a minha mãe. Eu quero filmar essas viagens. Eu quero compor narrações, compor vídeos, compor textos bem elaborados, podcasts. Eu quero fazer lives ainda mais
ainda melhores, estruturadas, né? Umas lives bem estruturadas. E no momento é isso que eu quero da minha vida. Mas não tem como, não haveria a possibilidade de eu saber que eu quero essas coisas com 14 anos. Com 15 anos. Não tinha como eu saber o que eu ia querer hoje. Lá atrás, não tinha como eu saber, cara. Aos 14 anos eu queria, sei lá, fazer filosofia. Aos 15 eu queria fazer engenharia química. Eu nem sabia o que era engenharia química, mas parecia legal. Engenharia química. Aos 16 eu já não queria mais ser nada. E aos 17 eu já queria sair desse mundo. Porque é um sentimento que sempre esteve muito enraizado na minha essência. Um sentimento que eu sempre conservei comigo. E ainda hoje eu conservo esse sentimento. É o sentimento de inadequação, sabe? Eu não me sinto parte de nada nesse mundo, cara. Eu não consigo me sentir pertencido a um grupo social, a um time de futebol, sabe? Eu não consigo me sentir pertencido a nada. É justamente por isso que eu sempre apelei também a ter uma vida cujos sentidos e os propósitos fossem baseados nela mesma. Sempre tive isso na minha cabeça. Se for pra eu ser algo, se for pra eu correr atrás de alguma coisa, que seja com base na minha própria vontade. É porque eu quero aquela coisa e não porque todo mundo acha aquilo legal. Eu não quero fazer medicina porque ganha bem ou porque é uma profissão prestigiada pela sociedade. Se o meu sonho for ser pedreiro, então é isso que eu vou ser. Independente se ganha bem ou mal. Se é isso que brilha os meus olhos, então é isso que eu vou fazer. Sabe? Porque o que traz a felicidade é isso, cara. É esse brilho nos olhos. Eu quero conservar o brilho que eu tenho nos meus olhos, cara. Ainda aos 23 anos eu tenho esse brilho nos olhos, cara. E eu não quero deixar de ter esse brilho, sabe? Tem tantos jovens aí que apagaram o brilho nos olhos deles desde muito cedo, por causa de erros que tomaram nas suas vidas. E tomaram esses erros porque todo mundo falava que aquilo era o certo, né? Que é o quê? De você pegar as menininhas, de você fazer coito adoidado aí. E aí você engravida uma mulher e de repente tem que parar a sua vida porque agora você tem um filho pra cuidar, sabe? Você tem uma vida sob a sua tutela. Ou então você começa a se drogar porque todo mundo fala que aquilo ali é legal, sabe? Eu não quero ser igual a todo mundo, cara. Eu não quero ser igual a essas pessoas que apagam o brilho dos próprios olhos pra poder atender aos brilhos dos olhos alheios, sabe? Não é porque meu amigo, meu colega acha maneiro fumar que eu vou fumar junto com ele. Se ele quer destruir a vida dele desse jeito, então que ele destrua. Mas questões como sentido da vida, questões como uma direção pro futuro, isso só foi aparecendo depois. Bem depois mesmo, cara. Essas coisas só foram aparecendo depois. Não foi aparecendo do nada. Que apareceu do nada, sim. Mas não foi cedo que apareceu, sabe? Foi na medida em que eu fui trabalhando, foi na medida em que eu fui tomando escolhas pra minha vida, em que eu fui priorizando certas coisas em detrimento de outras. E essas decisões, essas prioridades foram me colocando em situações e ambientes que foram úteis para moldar o meu caráter, foram úteis para ampliar a minha mente, sabe? Eu fui tendo uma compreensão maior sobre o que há no mundo. Então, antes de eu saber o que eu queria ser quando crescer, eu fui vivendo
pra eu saber o que se tem nesse mundo pra ser. Porque eu não sei o que tem. Eu não sei o que dá pra ser quando eu crescer. Eu não sei, eu não faço a menor ideia do que tem aí pra ser. Eu já falei, cara, na época, como eu não tinha noção nenhuma sobre a vida adulta, sobre o futuro, sobre o que tinha nesse mundo, eu queria ser filósofo porque eu gostava de filosofia. Eu queria ser engenheiro químico porque eu achava o nome maneiro, né? Pô, engenheiro químico. Pô, deve ser maneiro isso, engenheiro químico. E eu ainda não tenho certeza absoluta sobre o que eu quero ser quando eu crescer. Só que tem certas profissões, cara, que estão brilhando aos meus olhos hoje. E a que eu consigo pensar no momento é a mecânica diesel, sabe? Mecânica de caminhões e ônibus. É uma coisa que tem me impressionado, sabe? Uma coisa que eu tenho gostado. Mas e se daqui uns 5 ou 10 anos eu comece a gostar de uma outra profissão? Isso pode acontecer. E quando acontecer, eu tenho uma relativa certeza de que eu vou deixar de fazer o que eu tô fazendo pra correr atrás daquilo. Talvez. Se eu não tiver família, se eu não tiver um filho pra cuidar, talvez eu faça isso. Mas se eu tiver uma esposa e filhos, aí o assunto já é diferente. Eu não posso mais me dar o luxo de tomar riscos, né? Então, com base na minha própria existência, cara, se eu pudesse dar um conselho pra alguém, pros jovens, apenas deixe fluir, cara. A ansiedade, ela bate na gente, mas independente com ou sem ansiedade, você não vai ter uma resposta prematuramente, uma resposta satisfatória. Você até pode apostar em coisas, mas por ser uma aposta, a chance de dar errado é muito alta. E aí você vai ficar correndo em círculos, sabe? Porque você entrou numa faculdade que não quer, que não gosta, e você não pode trancar porque a família toda tá te elogiando e parabenizando por você ter entrado na faculdade. E aí você se sente mal por trancar aquela faculdade. Olha que chato. No meu caso, cara, minha mãe não fica me pressionando a fazer uma faculdade. Minha mãe não fica me pressionando a fazer um concurso público. Contanto que eu esteja trabalhando, pra ela já tá ótimo, sabe? Ela nem me pede pra ajudar em casa, mas eu ajudo voluntariamente, porque eu acho que isso é o dever de um homem, né? Tem que ajudar em casa. Então sempre que eu recebo o meu salário, uma parte dele vai pras coisas aqui da casa. E eu me sinto muito bem com isso, cara. Porque eu cresci numa família cristã. Eu cresci numa família conservadora. Então eu cresci aprendendo que o homem não chora, que o homem cuida da mulher, que o homem cuida da casa e que não se bate uma mulher nem com a pétala de uma flor. Coisas assim fez parte do meu crescimento. Então mesmo que... É por isso que hoje eu não consigo entender muito bem a cabeça de jovens mais liberais, sabe? Jovens que têm ideias diferentes, jovens que têm preferências diferentes. Eu não consigo entender muito bem a cabeça desses jovens justamente porque eu não sei o que é isso. Eu não sei, cara. Eu sou uma pessoa bem esquisita, bem diferente, bem estranha. Só que ao mesmo tempo, na minha essência, tem muitos princípios conservadores e cristãos. Por mais que hoje eu não siga nenhuma religião, né? É porque eu cresci nesse meio, eu cresci sob essa cultura, sob esses ensinamentos. Então, o conselho que eu posso dar pra você, cara... Trabalhe. Não fique angustiado por não saber o que você quer ser quando crescer. Porque é normal. Você não sabe o que se tem no mundo pra ser. Você absolutamente não sabe. E é normal, é esperado que você não saiba, porque você não viveu o mundo. Ainda mais hoje em dia, cara, com a internet, a gente não sabe como é o mundo lá fora.
Você não sabe. Por mais que tenha um monte de vídeos por aí, nenhum vídeo, nenhum livro vai te dar a clareza que você precisa vivendo a vida adulta, sabe? Trabalhando e ficar num trabalho ruim porque precisa, sabe? Porque também é diferente, né? Você pegar um trabalho ruim, aí porque você não gostou, tu vai lá e pede demissão. Ah, porque o trabalho é ruim. Pô, é muito diferente, cara, de você continuar no trabalho ruim, aguentando humilhação, porque você tem uma parcela de 10 prestações pra pagar, sabe? E se você não pagar, vai sujar teu nome. Então você tem que continuar trabalhando, porque você fez aquela merda daquela parcela. Sabe, isso molda a sua cabeça. O sofrimento, a dor, molda a sua cabeça. Te ajuda a amadurecer. Então é isso, cara. Sofra bastante, mas na vida adulta. Não fique sofrendo com ansiedade e depressão dentro da sua cabeça, cara. Vá trabalhar. Vá pegar 2 horas de condução para ir pro trabalho, mais 2 horas para voltar. Um ônibus lotado, aquele cheiro de CC. Vá para um trabalho que você não gosta, para pagar as contas de coisas que, no final das contas, você nem queria tanto aquelas coisas que você comprou, sabe? Você não tá nem aproveitando tanto aquelas coisas ali, porque não tá te faltando tempo para poder aproveitar aquilo ali, para poder curtir aquilo. E mesmo quando tem tempo, você não tem tanta cabeça para dar o valor que você havia dado para aquelas coisas antes de comprá-las. Então agora você vai trabalhar para pagar essas coisas que você comprou e continua calado, porque esse sofrimento, essa dor está moldando a sua cabeça e está te ensinando o que você não quer ser, o tipo de vida que você não quer viver. E quando você estiver correndo atrás daquela vida que você quer para você, daquele futuro que você almeja, você vai dar um valor muito maior sobre aquele futuro. E esse valor vai te ajudar a manter esse futuro, vai te ajudar a ser realmente feliz naquele futuro, quando você finalmente conquistá-lo. Mas para você dar esse valor, para você alcançar essa felicidade, você precisa passar pela dor, cara. É a dor que nos faz dar valor às coisas mais simples, cara. É a dor da crise existencial, a dor da depressão, a dor da solidão, a dor do desejo de se suicidar, que hoje me faz dar tanto valor e me faz sentir tanta gratidão e satisfação por uma xícara de café às 7 horas da manhã, por 6 biscoitinhos creme crack partidos ao meio, por um pão com mortadela e por poder ficar sentado num sofá assistindo um vídeo de viagem na televisão. Se hoje eu dou tanto valor para essas coisas, e se hoje eu consigo trabalhar com um sorriso no rosto, apesar do quão pesado que meu trabalho seja, é porque eu já passei por muita coisa complicada na minha vida. E eu ainda estou para passar por muito mais, porque eu ainda sou muito jovem, eu só tenho 23 anos. Tem muita coisa ainda para eu viver, meu amigo. E enquanto eu continuar vivendo, eu vou continuar relatando as minhas experiências de vida aqui para quem quiser ouvir. Então é isso. Você acabou de ouvir um pouco dos pensamentos aí de um jovem que já se encontrou bastante, mas que ainda tem muito que se encontrar nessa vida. Agradeço aí pelo seu ouvido e eu te vejo aí no próximo episódio. Tchau, tchau.